Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer primeiramente, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos para estudar a sua palavra, Deus, para aprendermos, meu Pai, sobre a sua vontade, Deus, sobre os seus ensinamentos. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos guiando, nos conduzindo, nos capacitando, nos fortalecendo, nos dando unção, meu Pai. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que em nome de Jesus o Senhor esteja sempre conosco, Deus. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor repreenda todo o mal das nossas vidas, todo o levante do inimigo, toda a obra de Satanás, meu Pai. Que nós sejamos instrumentos do Senhor, onde quer que a gente vá, meu Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, hoje é a primeira lição do próximo trimestre que está iniciando. E nesse trimestre, o título da revista vai ser As Promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então, durante todo o trimestre serão lições que vão falar sobre promessas de Deus. Então, promessas de Deus para Israel, promessas de Deus para a igreja, a promessa e obediência, a promessa de salvação, a promessa de cura divina, a promessa de um coração novo, a promessa de paz, promessas para pais e filhos, a promessa da proteção divina, a promessa de provisão, a promessa de vida abundante. As promessas de Deus são infalíveis. Então, nós vamos, durante todo o trimestre, estudar sobre esse tema que é tão importante para nós. A gente conhecer quais são as promessas de Deus, porque a Bíblia é um livro que está repleto de promessas. E a primeira lição fala as promessas de Deus. E nós vamos fazer a leitura que está em Isaías 55, do versículo 6 ao 13, que diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Porque com alegria saireis e com paz serei guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar de sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Amém? Então, essa primeira lição, nós vamos falar literalmente sobre as promessas divinas, né? Como as promessas divinas, elas têm o objetivo de atender aos desígnios divinos, à vontade divina. E quando a gente vai olhar no dicionário, qual é o significado da palavra promessa? A gente vai ver que lá está dizendo assim, que promessa é você anunciar para outra pessoa ou para você mesmo uma ação futura. Então é quando a gente fala assim, olha, final de semana eu vou te visitar. Eu fiz uma promessa, final de semana eu vou visitar alguém, uma pessoa. Ah, esse ano eu vou emagrecer tantos quilos. Esse ano eu vou comprar um carro. Esse ano eu vou fazer... Então tudo isso são promessas que nós fazemos. E nem sempre os seres humanos cumprem as suas promessas e nós estamos cansados de saber disso. Por exemplo,
políticos, né? A gente acabou de passar do período eleitoral, aqui em Brasília não teve eleição, mas em outros estados teve. Então a gente vê que os políticos fazem muitas promessas e eles não cumprem a maioria delas. Nós fazemos muitas promessas para nós mesmos. Esse ano eu vou entrar na academia, esse ano eu vou emagrecer, e a gente não cumpre. Então, nós, seres humanos, somos falhos, nós prometemos e não cumprimos. Mas com Deus é diferente. Deus cumpre todas as suas promessas. Todas as palavras de Deus, elas têm um propósito. E elas cumprem o seu propósito e a sua missão, o seu objetivo. E o primeiro tópico da lição diz assim: um convite de Deus. Um convite, uma promessa. Então, Isaías 55, que nós lemos alguns versículos no texto de abertura, é um convite de Deus para Israel desfrutar das bênçãos divinas. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Então o Senhor, Ele está dizendo, Ele está prometendo que a palavra que sai da boca dele não voltará vazia e ela vai cumprir aquilo para o qual ela foi determinada. Então, a gente vê aqui o poder da palavra de Deus. Então, é um destaque. Essa palavra, esses versículos, né? Esse versículo especificamente está falando sobre o poder da palavra de Deus. E essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano Deus Todo-Poderoso que nós servimos, Ele é zeloso para cumprir as suas promessas e as suas palavras. E nessa veracidade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos as promessas de Deus. E literalmente é isso. É a verdade, porque o Senhor, Ele não mente, Ele não é homem para que minta. Então, tudo aquilo que Deus fala é verdade, Ele vai cumprir. Porque, por exemplo, quando a gente faz uma promessa, a gente fala que vai fazer alguma coisa e a gente faz, a gente pode dizer que a gente, na verdade, estava mentindo, né? Porque se a gente falou que ia fazer e não fez, então a gente mentiu. Então, Deus não mente. Então, quando Ele fala que vai fazer qualquer coisa, Ele faz. Ele cumpre. E o próximo subitem diz assim: é preciso buscar ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 55, aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então, nós somos ensinados, nós somos instruídos pela palavra de Deus a buscar o Senhor por meio da oração, né? Para a gente ter um relacionamento sincero, um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo com Deus, para que a gente possa alcançar respostas dele que nós precisamos. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que quem pede será dado. Então, quando nós pedimos a Deus, nós vamos receber. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta será aberta. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. O Senhor Jesus, Ele também confirma, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então, busquemos a Deus enquanto nós podemos fazer isso. E a palavra de Deus também diz que nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração. Então, a palavra nos ensina, né, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, a importância que tem em buscar ao Senhor. E o próximo subitem diz assim: é preciso se arrepender. Então, na busca sincera a Deus, nós devemos nos converter ao Senhor de todo o nosso coração, pois Ele é poderoso para perdoar, né? Foi o que nós lemos no texto de abertura. Então, quando o arrependimento acontece de verdade, acontece de fato no nosso coração, a gente percebe o quanto que os pensamentos do Senhor, que os pensamentos de Deus são maiores e melhores que os nossos.
né? Que os caminhos de Deus, eles são mais altos do que os nossos caminhos. Então, quando a gente está alinhado a Deus, alinhado à vontade de Deus, nós vamos perceber que a vontade de Deus é sempre melhor. Que Deus, ele tem planos muito melhores para as nossas vidas. Amém? Então, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor experimenta uma alegria, um renovo, né, um crescimento espiritual. E existem gloriosas promessas de Deus para o povo que tem um encontro verdadeiro com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque hoje em dia é na moda falar que você é cristão, que você é evangélico. Então muitas pessoas se dizem evangélicas, se dizem cristãs, mas elas não tiveram um encontro de verdade com o Senhor Jesus. Então elas falam até porque talvez esteja na moda, né? Porque vai dar mais uma credibilidade quando a pessoa fala isso, mas não quer dizer que realmente, de fato, a pessoa tenha tido um encontro com o Senhor. Ela tem a sua vida realmente transformada. Mas quando a gente busca Deus em espírito e em verdade, de todo o nosso coração, inevitavelmente nós teremos um encontro verdadeiro com o Senhor. Amém? E o próximo tópico diz assim: as promessas e seus fundamentos. A promessa na Bíblia. Então, a palavra promessa, ela está presente ao longo de toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaac e Jacó, e várias promessas que o Senhor faz. No Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento, elas foram cumpridas na Nova Aliança, e no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso, ele realiza novas promessas como extensão à obra redentora e salvífica de Jesus Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Então a gente vê que existe promessa de Deus para tudo, inclusive para nossa morte nós temos promessas de Deus relacionadas a ela. Então nós podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Então é muito mais profundo, é um compromisso de Deus, né, com algo que ele diz, com aquilo que ele promete. Amém? E o próximo subitem diz assim: Deus é infalível. Então, como a gente viu na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Deus que nós servimos, Todo-Poderoso, ele não falha em suas promessas. E essa afirmação de que Deus ele é infalível, de que Deus não falha, é um dos atributos incomunicáveis de Deus. O que são esses atributos incomunicáveis de Deus? São atributos que não se comunicam com o ser humano, ou seja, são atributos que são exclusivos de Deus. Então, somente Deus é infalível, somente Deus não falha. Outro atributo incomunicável de Deus, ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Então, esses são atributos incomunicáveis de Deus, porque existem alguns atributos de Deus que nós temos também, né? Então, como por exemplo, a palavra de Deus, sede santos como eu sou santo. Então, Deus é santo, mas ele comunica essa santidade conosco, ele quer de nós essa santidade. Amém? Então, alguns atributos de Deus são incomunicáveis e um deles é Deus é infalível. E por isso ele não falha e ele não muda. O profeta Isaías, ele afirma essa verdade dizendo, Isaías 43, 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Amém? E o próximo subitem diz assim, Deus zela por sua palavra. Então, como nós vimos em Isaías 55, que foi o texto da nossa abertura, a palavra que sai da boca de Deus, aquilo que Deus diz, tem um propósito determinado para cumprir. Não são palavras em vão. Essa afirmação, ela está baseada na fidelidade de Deus
e por isso que ele garante o cumprimento das suas promessas de acordo com o que está escrito na sua palavra. Existe uma declaração do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Estará em Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Então o próprio Deus, ele se revela, ele fala através de Jeremias, né? Deus fala com ele isso, que ele, Deus, ele zela pela sua palavra. Amém? E o próximo tópico diz assim: tipos e propósitos das promessas de Deus. Então existem as promessas de Deus incondicionais. Então as promessas incondicionais são promessas que vão acontecer independente de circunstâncias, de condições, né? Não existe condição para que ela aconteça. Ela vai acontecer e pronto. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem, o local de nascimento de Jesus em Belém da Judéia, que Jesus seria chamado de Emanuel, Deus conosco. Então, várias promessas que foram ditas, feitas no Antigo Testamento, que já se cumpriram, promessas incondicionais, que não depende de circunstâncias, que não depende da ação humana, que não depende de nada e nem de ninguém. Deus falou e ele cumpre. Há também as promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza se cumprirão, como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo, a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja. Então, muitas promessas proféticas já se cumpriram, mas muitas ainda irão se cumprir. E com certeza, se Deus prometeu, vai se cumprir. Então, além dessas, existem muitas outras promessas incondicionais de Deus que estão na sua palavra e que se cumprirão todas elas. E aí existem também as promessas condicionais, que diferente das promessas incondicionais, essas precisam de uma condição para acontecer. Dependem de circunstâncias, de tempo, da atitude humana para se cumprir. Ao longo da Bíblia, nós encontramos muitas promessas condicionais, promessas de saúde plena ao povo judeu, condicionados à obediência e ordenanças divinas, variadas promessas condicionadas também à obediência do povo, promessa de receber o perdão de Deus, condicionados a perdoar o próximo, né? E promessas de permanecer no amor de Deus, se guardar os mandamentos do Senhor. Também fala sobre promessa de termos uma vida longa, se nós honrarmos pai e mãe. Então existem muitas promessas que têm uma condição. Então existem muitas promessas condicionadas, que precisa que uma condição seja cumprida para que ela aconteça. Amém? O próximo subitem diz assim: o propósito das promessas de Deus. Ao longo da Bíblia, nós percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir as suas promessas. Então, por exemplo, um deles é Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Outro propósito, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo Noé. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de uma aliança com Abraão. Além desses propósitos, certamente um dos grandes propósitos de Deus fazer promessas e realizá-las tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento. Então, como nós lemos, né, tudo o que Deus faz, todas as palavras, né, que saem da boca de Deus, elas têm um propósito. Na criação, quando ele disse, né, todas as coisas foram criadas de acordo com a sua palavra. Então, um propósito, né? Todas as palavras dele foram lançadas, foram ditas, pronunciadas com o propósito ali da criação. E Deus, ele é assim, né? Ele é um Deus de propósitos, ele é um Deus de promessas, ele é um Deus de aliança. E quando nós experimentamos o cumprimento das promessas de Deus,
nós temos certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo. Amém? Então é maravilhoso porque a gente acredita em Deus, nós temos fé em Deus, mas quando nós vemos as promessas de Deus se cumprindo nas nossas vidas, com certeza é uma experiência diferente, é um sentimento diferente que nós temos no nosso coração. E eu vou ler a conclusão que diz assim: Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas, mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados. Que Deus nos ensine a confiar nele e a aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Amém? Então, durante todo esse trimestre, nós vamos estudar sobre as promessas de Deus. E essa tem que ser uma oração que está no nosso coração e na nossa boca, para que a gente tenha perseverança e que a gente tenha fé, né, para receber as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Porque nem sempre as promessas acontecem, elas se cumprem no nosso tempo, mas elas vão se cumprir, só que no tempo de Deus. E nós não podemos duvidar, nós não podemos desistir, nós temos que perseverar em oração. Como no início da lição nós falamos, né? Nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração, buscar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Nós temos que buscar a Deus e ter um relacionamento profundo e sincero com Ele, amém? Então essa foi a primeira aula desse trimestre, mas os irmãos fiquem conosco que serão muitas aulas, vamos ter muitos aprendizados, que compartilhem também com outras pessoas para que mais vidas sejam edificadas, e até a próxima aula em nome de Jesus.